separado todos esses arquivos depois e colocado no YouTube da editora. Então, quem perdeu as lives iniciais, todas estão lá no perfil da Juspodium. Lembrando que amanhã, inclusive, é aniversário da Juspodium, então vai ter aquela mega promoção. Tanto é que se tentar comprar, a gente não vai ter nem hoje o card, aquele cupom de desconto. Porque se você tentar entrar agora no site da Juspodium, você não consegue comprar, porque eles bloqueiam o site para que amanhã todo mundo compre com desconto, né? Então amanhã é o dia para comprar aniversário da Juspodium, 17 anos. Tenho muito orgulho de ser autor da Juspodium. Então amanhã é dia de comprar não só livros de processo civil, mas todos aqueles livros que você está de olho há um certo tempo. Amanhã é o dia. Obrigado, Vitória. Obrigado. Amanhã vai ser uma oportunidade para você, viu? Frete grátis para todo o Brasil, livros com descontos de 35%, 40%. Vai ser realmente amanhã uma oportunidade de comprar o livro, ok? O tema de nossa live hoje... Obrigado, Gabriel. Exatamente, o cartão pirata. Eu até brinco que é o dia que eu mais compro livro na minha vida, no dia do aniversário da Juspodium. Apesar de, como autor, você ter desconto de livro, e as pessoas me perguntam, mas tu autor, tu não recebe esse livro de graça? Eu faço questão de comprar livro. Primeiro porque eu sei o trabalho que é escrever um livro, eu sei o quanto representa os autorais. No meu caso, os autorais ficam 100% com as meninas, mas eu sei o esforço que tem ali. Então, às vezes um autor quer me dar um livro, eu disse, mas já comprei, viu? Eu realmente, claro, hoje eu tenho condição de comprar esses livros todos. Mas é um dinheiro que eu acho que é um investimento que eu realmente tenho prazer em dar, comprar livro, primeiro para prestigiar amigos, prestigiar autores, e segundo porque eu acho que é um dinheiro bem investido que lhe traz retorno no futuro. Filhotes, nossa aula hoje, nossa live hoje, né, que na verdade não deixa de ser uma aula, é sobre a parte mais técnica, eu acho que de todo o CPC, que é continuar em recurso especial extraordinário, que a gente tinha começado a teoria geral na aula passada, e agora a gente vai continuar dentro de recurso especial extraordinário, e entrar nos microsistemas, né? No microsistema repetitivo, IRDR, RESP, RE repetitivo, e também no microsistema de incidentes, IRDR e IAC, né? O incidente de resolução de demanda repetitiva e o incidente de assunção de competência. E ainda vamos falar sobre ação rescisória hoje, para fechar o capítulo 5, da 7ª edição de diálogos, ok? Então, vou fazer aquele mesmo esquema das últimas vezes, suspendo os comentários e vou mostrando o livro à medida que o assunto for avançando, beleza? Vamos nessa? Começar a brincadeira. Comentários desativados, está na hora de enfrentar o quê? O juízo de admissibilidade desdobrado do recurso especial e do recurso extraordinário. Para quem acompanhou o código, quando foi publicado o CPC, o artigo 1030 do CPC, ele dizia que o recurso especial e o extraordinário seriam interpostos na presidência ou na vice-presidência do tribunal recorrido e, depois de colhidas as contrarrazões, subiriam independentemente de juízo de admissibilidade, ou seja, o que o legislador fez? Ele simplesmente aplicou ao recurso especial e ao recurso extraordinário a mesma técnica que hoje nós temos na apelação. Você sabe que a apelação você interpõe no juiz de primeiro grau, mas o juiz de primeiro grau, após colhidas as contrarrazões, remete a apelação para o tribunal independentemente de juízo de admissibilidade. Isso está lá no artigo 1010, parágrafo 3º. Isso também existia para o recurso especial e para o recurso extraordinário no artigo 1030. E qual era a intenção do legislador? Era matar aquele agravo do 544 que nós tínhamos no CPC de 73, porque a comissão entendia que era uma simples petição que era atravessada no recurso, que todo mundo oferecia aquele agravo, então era só perda de tempo esse agravo, que tudo tinha que subir. Quando o código foi publicado, a lei 305 foi publicada, na época da vacatio legis, houve uma pressão do STF e do STJ para que a comissão voltasse atrás. Tanto é que você sabe que durante a vacatio legis surgiu uma lei nova, a Lei 13.256, que alterou vários artigos do Código, e entre eles o artigo 1030, e restabeleceu em sede de recurso especial e sede de recurso extraordinário
o que a gente chama de juízo de admissibilidade desdobrado. Então, lembre que quando você oferece um recurso especial e um recurso extraordinário hoje, a sistemática é a mesma que vinha sendo aplicada ainda na vigência do CPC de 73. Então, você oferece na origem, na presidência ou na vice-presidência, esse presidente ou esse vice-presidente faz a coleta das contrarrazões, na verdade isso é feito na própria diretoria, colhe-se as contrarrazões para só depois o processo ser concluído para a análise da presidência ou da vice-presidência. E aí há várias possibilidades constantes hoje no artigo 1030, que quando foi publicado na origem tinha somente o caput e o parágrafo único, e hoje, se você olhar o artigo 1030, é o caput, 5 incisos, o inciso 1, inclusive, dividido em 2 alíneas e depois 2 parágrafos, o parágrafo 1º e o 2º. Esse juízo de admissibilidade desdobrado é o que nós vamos enfrentar hoje, a começar pela questão do efeito suspensivo, ok? Lembre que quando você oferece um recurso especial e um recurso extraordinário, esses recursos eles não têm efeito suspensivo ope legis, ou seja, automático. Então, o ato de oferecer um recurso especial e um recurso extraordinário não suspenderá a eficácia da decisão, do acórdão proferido, ok? Quem perde quer logo esse efeito suspensivo. Então, a minha pergunta é, a quem será pedido esse efeito suspensivo? Eu acabei de falar no início aqui dessa live que o juízo de admissibilidade no recurso especial e no recurso extraordinário, ele é desdobrado, ou seja, ele ocorre em primeiro grau e depois ele é revisto no Tribunal Superior. Portanto, quando eu ofereço esse recurso especial e esse recurso extraordinário, vamos usar o exemplo aqui do TJPE. Aqui é competência da vice-presidência, ou então do TRF da 5ª Região, que também tem sede aqui em Recife. É da competência da vice-presidência do TRF5 ou do TJPE proceder ao juízo de admissibilidade. Então, se eu oferecer um especial, um extraordinário aqui em Recife, no TJPE ou no TRF, o que vai acontecer? Primeiro, serão colhidas as contrarrazões. E depois de colhidas as contrarrazões, conclui-se para o presidente ou vice-presidente analisar. Imagine que eu ofereci uma apelação, perdi na apelação, estou sendo condenado a pagar R$100 mil e não quero pagar isso. A apelação estava com efeito suspensivo, então enquanto a minha apelação estava pendente de julgamento, eu não poderia ser executada. Agora que a apelação foi julgada, eu estou sujeito à execução. Preciso do efeito suspensivo. Eu peço a quem? O artigo 1029, parágrafo 5º do CPC disciplina isso. E começamos a live hoje, depois dessa explicação, mostrando o nosso primeiro fluxograma. O fluxograma do efeito suspensivo. Olha só. Efeito suspensivo em recurso especial extraordinário. Vamos utilizar a imagem. Proferiu o acórdão do TJPE ou do TRF5 e esse acórdão aqui você vai oferecer o RESP ou o RE. Quando você oferece esse recurso, eu falei que o simples ato de interpor o recurso não suspende a decisão. O que eu posso fazer? Eu posso já, a partir da interposição desse recurso, já pedir o efeito suspensivo. A quem eu peço o efeito suspensivo enquanto esse presidente ou esse vice-presidente não procede ao juízo de admissibilidade? Saiba que, a depender do tribunal, esse juízo de admissibilidade, oferecer o recurso, colher as contrarrazões, até que o vice-presidente faça o juízo de admissibilidade, isso pode demorar. Tem tribunal que demora 6 meses, até mais, para se proceder esse juízo de admissibilidade. Imagine, durante 6 meses, seu processo não está em Brasília, não. Seu processo ainda está aqui, na origem. E você ali já está sujeito a ser executado. Em 6 meses, a depender da sua possibilidade financeira, você já pode ter sido executado, já levantou esse dinheiro, já acabou sua vida. Então, você precisa do efeito suspensivo. A pergunta é, enquanto não se realiza esse juízo de admissibilidade e se publica essa decisão, a quem eu peço eventual efeito suspensivo? Está mantido no CPC de 2015 a sistemática das súmulas 634 e 635 do STF. Isso aparece no artigo 1029, quando ele diz o seguinte, ofereci o recurso especial. Entre a interposição do recurso e se proceder à publicização dessa decisão, eu devo requerer esse efeito suspensivo ao próprio presidente ou vice-presidente do tribunal. Então, nesse período aqui, que compreende da interposição do recurso até a publicação da decisão, eu peço, o requerimento é feito ao presidente ou vice-presidente do tribunal. A partir do momento em que meu recurso for admitido, até que ele chegue em Brasília e seja distribuído no STF ou no STJ, então,
do acolhimento aqui na vice-presidência até a distribuição em Brasília, teve época que demorou mais de 1 ano. Então, nesse período aqui, aonde eu peço, aí você já pede lá em cima, já pede em Brasília, por distribuição automática, esse requerimento será feito lá e esse relator que recebeu seu pedido de efeito suspensivo, ele ficará prevento para quando chegar o recurso especial extraordinário. Óbvio, se já tiver sido distribuído, aí você pede diretamente ao relator. Começamos a aula falando de efeito suspensivo. Falar do efeito suspensivo, que é a regra do juízo aí eu entro na regra de juízo de admissibilidade desdobrado. Eu estou dentro de recurso especial extraordinário para quem perdeu a última live. E aí eu começo a apresentar ao leitor o artigo 1030, né, que teve essa redação toda modificada pela lei que eu citei, a Lei 13.256 de 2016. Essa lei aqui alterou o artigo 1030 e restabeleceu o juízo de admissibilidade desdobrado. Então eu começo a explicar o que vai acontecer com esse presidente e esse vice-presidente e, nas hipóteses do 1030, está lá a possibilidade do vice-presidente negar seguimento a recurso especial e a recurso extraordinário quando o pedido que é formulado nesse recurso especial, nesse recurso extraordinário, ele está contrariando tese fixada já em recurso repetitivo ou então está contrariando súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, a decisão recorrida no recurso especial e no recurso extraordinário dizia X. O cara ofereceu um recurso especial dizendo, não, mas é para ser Y. A decisão dizia X. Aí o cara oferece um recurso especial dizendo, mas tinha que ser Y. Quando o vice-presidente pega esse recurso, olha e diz, espera aí, qual é o entendimento do STJ sobre isso? O entendimento do STJ é X, é exatamente o que a terceira Câmara do Tribunal de Justiça tinha dito. O que esse presidente vai fazer, esse vice-presidente vai fazer? Ele vai inadmitir esse recurso especial, porque o que o cara está querendo é alterar uma tese do Tribunal Superior quando o Tribunal de Origem cumpriu a aplicação dessa tese. Veja, a terceira Câmara do TJPE, imagine, disse X. Aí o cara recorre, é Y. Aí o STJ tem um recurso especial repetitivo dizendo, não, é X mesmo. O que eu faço com esse recurso especial? Eu inadmito. Como? Nego o segmento de plano. Então você vai observar que no artigo 1030, para inciso 1, a linha A e B, já há uma negativa de segmento. Por quê? Porque a decisão recorrida está no mesmo sentido do entendimento do Tribunal Superior. Não tem por que eu mandar esse recurso lá para cima, a não ser que haja distinção. E isso vai tentar que ser sustentado pela parte que teve o seu recurso inadmitido. Outra possibilidade que acontece no artigo 1030, inciso 3, é você sobrestar o recurso especial extraordinário, porque a questão já está afeta ao Tribunal Superior, mas ainda não foi definida. Então, olha lá, a decisão recorrida disse X, eu estou recorrendo dizendo, mas é Y. Só que o Tribunal Superior ainda não definiu se é X ou é Y. O que esse vice-presidente faz? Segura o recurso. Ele sobresta o recurso porque a questão já está afeta ao Tribunal Superior, mas ainda não foi definida. Perceba que quando eu comecei a explicar o artigo 1030, na primeira hipótese, a questão já estava definida e o recurso queria atacar a decisão que estava de acordo com o Tribunal Superior. Nego o segmento. Agora, eu não estou negando o segmento. Agora, eu estou sobrestando dizendo o seguinte, olha, segura as pontas aí. Por quê? Porque a gente vai esperar a definição do Tribunal Superior e, enquanto isso, o recurso está sobrestado. Se acontecer negativa de segmento, porque a tese já está definida e está de acordo com o que o Tribunal Superior definiu, ou sobrestamento, a parte que teve seu recurso inadmitido ou sobrestado poderá querer recorrer disso aí. Qual é o recurso contra essa decisão? Isso gera uma complicação muitas vezes no dia a dia forense. E aí, nessa parte do livro, eu explico quais são os agravos que devem ser utilizados a partir dessas decisões da presidência ou da vice-presidência do tribunal no âmbito da admissibilidade ou da inadmissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. É esse ponto aqui do livro, aqui, ó, agravos por negativa de seguimento e inadmissão de recurso especial extraordinário. Lembrando que o código utiliza essa distinção de termos,
Mas, de fato, a questão aqui, em todos os casos, é inadmissão, ok? Só que aí o código, no inciso 1, ele diz negar seguimento, que se confunde com mérito, mas eu não posso, por uma questão de hierarquia, dizer que isso aqui é mérito, penso eu. O que eu começo a fazer no livro a partir de agora? Eu começo a criar para o leitor as hipóteses. Então, primeira hipótese, negar seguimento ao recurso, e desenvolvo quando é que ele nega seguimento. Segunda hipótese, devolver o processo para que a Câmara, a turma que deu a decisão, se retrate. Por quê? Porque a decisão recorrida está em desacordo. É a segunda hipótese do 1030. Então, eu começo a desenvolver no livro cada uma dessas hipóteses. Terceira hipótese, sobrestar. Quarta hipótese, seleção do recurso. Quinta hipótese não era hipótese de negativa de seguimento nem de sobrestamento, vamos realizar o juízo de admissibilidade. A partir destas situações em que eu vou narrando no livro cada uma das hipóteses e eventual cabimento do agravo em recurso especial, o ARESP, ou agravo em recurso extraordinário, o ARE, a partir dessas situações nós chegamos a tabelas. E aí eu faço muitas tabelas para facilitar a vida do advogado, do assessor de juiz, da pessoa que está estudando para concurso, e eu narro a hipótese e digo, nessa hipótese, cara, você vai oferecer esse recurso, nessa hipótese é esse, e vou fazendo um ping-pong para cada situação, qual recurso deverá ser interposto. Para depois de explicar isso, eu entro em situações de pegadinhas de tribunal, que é, por exemplo, o STJ e o STF tem uma coisa que eu considero absurda, que é a impossibilidade de opor embargo de declaração contra as decisões do artigo 1030, inciso 5 e o 1030, inciso 1. Eu acho isso um absurdo, porque você pode ter uma obscuridade ou uma contradição, e o STJ diz que se você oferecer o embargo de declaração, ainda haverá erro grosseiro, e havendo erro grosseiro, você ainda vai ter a não interrupção do prazo. Então isso aí eu acho que é uma verdadeira casca de banana, um cavalo de Troia aqui que você tem, e pode acabar entrando numa arapuca processual. Eu alerto isso a partir de decisões muito recentes, decisão do Supremo Tribunal Federal do meio do ano passado e decisão do STJ da Corte Especial também do final do ano passado. Então, muito cuidado com isso aqui, porque o não cabimento de embargo de declaração é permito minha palavra, uma sacanagem com o recorrente. Lembro do enunciado 75 do CJF, que pode acontecer a violação simultânea, então pode acontecer o cabimento simultâneo de recurso especial extraordinário. Como é um tema complexo, todas as vezes que a gente tem um tema complexo, eu boto os QR Codes para que você tenha uma aula comigo explicando, uma aula parecida com essa, só que aí utilizando meus fluxogramas, fazendo os meus desenhos, ok? E tome decisão judicial. E aqui, um fluxograma que vai facilitar a compreensão de quem está assistindo essa live. Ofereci o recurso especial, o recurso extraordinário. Colho as contrarrazões. Depois de colhidas as contrarrazões, autos conclusos. O que esse presidente ou esse vice-presidente pode fazer? Ele pode declarar a questão, com base na repercussão geral repetitivo, que a decisão está correta e o recurso está querendo dar murro em ponta de faca. O que eu faço? Nego seguimento ao recurso. Outra hipótese, devolver para retratação. Terceira hipótese, sobrestar. Quarta hipótese, selecionar. Quinta hipótese, não é caso de negar seguimento nem de sobrestamento, é caso de fazer o juízo de admissibilidade pelos demais fundamentos. O que vai acontecer nesses fluxogramas? Se você nega seguimento pelas hipóteses 1030, eu digo, olha, o procedimento vai ser agravo interno. Agravo interno, contra razões, e faço o procedimento dentro do próprio tribunal. Mas se o caso foi inadmissão por outro fundamento, aí o recurso é agravo em recurso especial, é o ARESP ou RE. Intimação para contrarrazão, e faço toda a dinâmica de remessa ao Tribunal Superior. Então, muita atenção a esse fluxograma que explica, acho que de forma bem desenhada, a questão do recurso especial e do recurso extraordinário e os agravos que são interpostos dentro desses recursos. E depois de trabalhar esse ponto, eu entro em outras questões envolvendo recurso especial extraordinário, como prazo, como o ataque a decisões liminares, como hipóteses em que você trabalha. E aqui, veja, é invariável, é muita jurisprudência. Você tem que trabalhar o tempo todo com jurisprudência para explicar ao leitor como tem sido o entendimento do STF e do STJ sobre isso. Por exemplo, a aplicação do artigo 1034, que é a súmula 456 do STF. Então, tem uma decisão muito interessante do janeiro de 2019 do STJ.
olha a quantidade de nota de rodapé nesse ponto, enunciados. É uma questão bem mais complexa, e aí eu começo a explicar também repercussão geral, que é requisito do recurso extraordinário. Desenvolvo tudo sobre repercussão geral e, posteriormente, entro em recurso especial e recurso extraordinário repetitivo. Volta para mim. Agora, eu começo a falar dentro do livro sobre o microsistema de demandas repetitivas. Lembre que no CPC de 2015, o microsistema de demandas repetitivas está lá no artigo 928 do CPC, e ele compreende o recurso especial e o recurso extraordinário repetitivo e o incidente de resolução de demanda repetitiva, o IRDR, ok? Então, aqui a gente vai estar falando de novo de recurso especial e de recurso extraordinário, mas não o especial ou extraordinário comum, e sim o recurso especial e o recurso extraordinário que está submetido a um processamento de recurso repetitivo, que é diferente. Tanto é que ele trata isso dentro do CPC a partir do artigo 1036 até lá no artigo 1042. Então, ele desloca, até o artigo 1041. Então, ele desloca esse estudo do recurso especial e do recurso extraordinário repetitivo para outro setor do código, certo? Então, aqui eu começo a explicar o que acontece no recurso especial e no extraordinário repetitivo. E vou desenvolvendo. Uma coisa muito interessante, já que não dá para trabalhar tudo aqui, é chamar a atenção, porque nós temos vários procedimentos aqui quando acontece o sobrestamento. Quem estiver assistindo essa live e advoga deve estar se deparando com frequência com situações em que o recurso, o seu processo em primeiro grau, ele foi sobrestado. Por quê? Porque o STF disse que iria julgar tal matéria, porque o STJ disse que ia julgar tal matéria. Quando essas questões são afetas aos tribunais superiores, esses tribunais superiores, os relatores, isso não é automático, como o Código sugere. Já há decisões tanto do Supremo como do STJ dizendo que a suspensão ela não é automática, cai na discricionariedade do relator, analisando o caso concreto se determinará ou não a suspensão nacional de todas as ações individuais e coletivas que estão correndo em território nacional. Então, imagine lá que a vice-presidente, que um relator de um recurso especial lá no STJ, a ministra Eliana Calmon, Eliana Calmon imagine ministro Francisco Falcão diz, olha, a questão agora está sobrestada em todo o território nacional. Sou desembargador, ministro Napoleão, estou trocando os nomes de todo mundo aqui. Ministro Napoleão, ministra Nancy, estou esquecendo o nome de todo mundo agora. Paulo Sanseverino, esses ministros determinam a suspensão nacional de todas as ações individuais e coletivas. Quando acontece isso, seu processo que estava correndo lá em primeiro grau, na comarca que você atua, vai ficar suspenso. Quando fica suspenso, você é intimado dessa decisão, dizendo, olha, seu processo vai ficar suspenso porque há afetação de um recurso especial repetitivo tal. O que você faz como advogado neste momento? O que você deve fazer? Você é servidor, determinou a suspensão, agora estão chegando petições. Como agir? É esse tema que eu trabalho a partir de agora no livro, dentro de especial repetitivo. Então eu vou explicando, Ocorreu a suspensão, está aqui no artigo 1037, parágrafo 9º. O que vai acontecer agora? Aí eu vou dizendo, se o processo estiver em primeiro grau, você vai ter que fazer um requerimento de distinção ao próprio juiz, artigo tal. Então, eu vou fazendo de novo um ping-pong para facilitar a vida de quem lê, a partir da situação concreta que você possa estar vivendo no seu dia a dia forense, onde você deve fazer o requerimento e com base em quê. Depois de feito isso, aí você vai ter que se deparar com o seguinte, ok, seu requerimento foi julgado, e não foi o julgamento que você esperava. E agora? Aí eu já lhe explico qual é o recurso dessa decisão e qual o fundamento. Para quem não viu as lives anteriores, isso aqui é uma novidade da 7ª edição, todas as vezes que eu chego no assunto que é importante, eu faço esse esqueminha, que é uma forma de você revisar o assunto, destacando para quem lê uma forma mais visual e dinâmica de absorção de conteúdo. Eu gosto muito dessa novidade e tenho tido um feedback muito positivo em relação a esses fluxogramas. E continuo desenvolvendo.
Ok, houve deferimento lá no tribunal. E agora, o que acontece? Aí já vamos para outra situação aqui em relação a um recurso que foi... imagine que você foi interposto um recurso que era intempestivo. Esse recurso intempestivo está lá sobrestado e você acha que esse sobrestamento foi equivocado. Por quê? Porque você queria já tirá-lo da pauta. Não entendi, professor. Lembra que eu falei que pode ocorrer uma determinação de suspensão nacional de todos os processos? Imagine que houve a interposição de um recurso especial e de um recurso extraordinário, e esse recurso especial e esse recurso extraordinário, ele foi sobrestado pelaquela hipótese do artigo 1030, inciso 3, mas sobrestaram um recurso que era intempestivo. Imagine que você é a parte contrária, recorrida, que quer que o processo transite julgado logo. E agora, o que você faz? Porque a parte que está recorrendo contra você ofereceu um recurso que é intempestivo, mas o presidente ou vice-presidente do tribunal não chegou a analisar isso porque ele já determinou o sobrestamento. E agora seu recurso, o recurso da parte contrária, está parado lá e você quer que esse processo seja declarada logo a intempestividade. Isso tem previsão no Código. E está aqui. E aí, de novo, através de tabela, eu desenvolvo, olha, você vai fazer um requerimento a esse ponto. Se esse requerimento for indeferido, vai caber esse recurso. Então, eu faço de novo um ping-pong. Isso acontece muito nessa parte do código. Por quê? Porque é a parte mais técnica. Então, eu senti como professor, trazendo uma experiência minha de sala de aula, que muitas vezes o aluno trava aqui. Então, por isso, além dos diálogos, é uma parte do livro muito rica em tabela. Por quê? Porque, principalmente para quem lê o livro, não estudando para concurso, para estudando para concurso também, mas principalmente para quem utiliza o livro para a vida prática, então aqui ele vai precisar muito se socorrer dessas tabelas para as questões do dia a dia forense, ok? Continuo desenvolvendo o tema, dizendo como é que vai acontecer, se houver uma má aplicação do precedente, quais são as consequências. Isso aqui é outro problema corriqueiro, por quê? Muitas vezes nos tribunais se faz o cara crachar, o cara pega aquele precedente e sai como se fosse linha de montagem de fábrica, aplicando aquele precedente em um monte de processo. Muitas vezes existe a má aplicação do precedente. E aí, nessa parte do livro, eu vou lhe explicar, para quem advoga novamente, como se sair dessa situação. Você é defensor público, você é promotor, você é advogado, se deparou com a má aplicação do precedente, o que fazer? É nessa parte do livro. Continuo desenvolvendo os pontos do livro, avançando. E aí vou explicando, né? Olha, entre com a reclamação, entre caso de instaurar, não cabe, aí eu vou dizendo as situações de entrar com ação rescisória, de oferecer ou não a reclamação, situação do Supremo, desculpe, do STJ, que a Corte Especial disse que depois do agravo interno não cabe a reclamação, que foi uma decisão para mim temerária do STJ, mas que tem que ser alertada, então está aqui a advertência dessa decisão do STJ, bastante controvérsia. E depois de terminar especial extraordinário repetitivo, eu entro em embargos de divergência. Explico o recurso de embargos de divergência, todo o desenvolvimento dele, as súmulas 315 e 316, que ainda tem aplicação dentro do STJ, as situações passo a passo de quando você oferece e não oferece, e aí vale a lembrança de quem estuda para prova avançada, prova de advocacia pública, prova de magistratura, prova de Ministério Público, pergunta muito sobre embargo de divergência, principalmente se for o CESP. Então é um tema bem interessante porque é um recurso que muitas vezes é marginalizado por quem estuda, né? O cara estuda tudo de antes, quando chega em embargo de divergência nem liga. E muitas vezes acaba errando questões de prova objetiva ou discursivas por não dominar o embargo de divergência. Então foi particularmente um dos recursos que eu tive muito carinho na hora de escrever, trazendo esse feedback do dia a dia. Coisas de live. Está caindo um toró aqui em Recife, eu tenho que fechar a janela. Peraí. Segundinho. Janela fechada, vamos voltar à live. Perdão. Coisas do ao vivo. Voltando ao nosso estudo. Aí continuo desenvolvendo embargos de divergência, ok? Vou trabalhando os pontos de embargos de divergência. Uma coisa muito triste nos embargos de divergência, eu fiz até algumas lives sobre isso e é bom relembrar. Lembre que se você não comprovar a divergência nos moldes regimentais, artigo 1043, parágrafo 3º ou 4º, eu acho que é o parágrafo 4º, o STJ tem dito que essa questão não é vício passível de saneamento.
Acho isso uma atitude muito equivocada do STJ, princípio da primazia do julgamento do mérito, mas o STJ entendeu que isso é um vício substancial. Realmente eu não gosto nem de lembrar daquela decisão e espero que o STJ reveja essa decisão em breve e permita em série de embargo de divergência, já que é uma divergência do próprio STJ, do próprio STF, uma divergência interna, então que ele supra essa formalidade e admita que haja o princípio da primazia do julgamento do mérito. Depois, quem quiser saber desse julgado, me manda um inbox que eu mando para você, eu não vou encontrar ele aqui agora durante a live. Chegamos numa parte ainda mais técnica. Depois de explicar embargos de divergência, eu encerro a fase de sistema recursal. Aí eu começo a ter que preparar o leitor para entender os incidentes, o IRDR e o IAC. E aí eu começo desenvolvendo esse ponto que é bem acadêmico, causa piloto e procedimento modelo, e que vem sendo cobrado com frequência em prova de concurso. Provas discursivas e objetivas têm perguntado com frequência sobre causa piloto e procedimento modelo. Na prova de procurador do município de Fortaleza, do CESP, a pergunta envolvia justamente se recurso especial extraordinário e RDR são causas pilotos ou procedimento modelo. Era questão discursiva, ok? Tentando ser o mais sintético possível, se entende que recurso especial e recurso extraordinário são causas piloto, não há divergência sobre isso. Então eu seleciono duas causas, recursos, e a partir desses recursos eu levo para um órgão máximo do tribunal para que eles julguem a tese e julguem também o recurso. Então é a partir daquele processo de fulano contra cicrano, de Beltrano contra cicrano, que eu seleciono esses recursos, que são as causas piloto, e julgo a tese em abstrato e depois julgo esses recursos também, aplicando a tese a esses recursos. Então o mesmo órgão máximo que fixa a tese também julga as causas piloto. No procedimento modelo, eu não tenho uma causa em si que gerou aquela discussão de tese. Eu instauro um procedimento para fixar a tese independentemente de existir uma causa em curso. Recurso especial e recurso extraordinário é causa piloto, não há discussão. A discussão é sobre o IRDR. Então, a depender do autor que você leia, por exemplo, se você lê para a professora Sofia Temer, ela defende, professor Dierle Nunes defendem que é um procedimento modelo. Mas a maioria da doutrina entende que, na verdade, se trata de causa piloto. Qual é a importância prática disso? Você que trabalha no tribunal, se for causa piloto, você só pode instaurar o IRDR se tiver dentro do tribunal algum recurso, alguma ação originária ou alguma remessa necessária. Se não tiver, você não pode instaurar. Mas se for um procedimento modelo, como tem um enunciado da Infam dizendo que o tribunal poderia instaurar a fixação da tese independentemente de algo ter chegado ao tribunal. Então, mesmo que não tivesse recurso, mesmo que não tivesse remessa necessária e mesmo que não tivesse ação originária, mandado de segurança, uma ação rescisória, o tribunal poderia julgar isso. Alguns tribunais, o TRF5 daqui mesmo instaurou um procedimento de IRDR sem causa piloto, ou seja, pelo procedimento modelo. O STJ tem decidido no sentido de que se trata de causa piloto. Então, ele diz que tem que ter alguma questão já em andamento nos tribunais. E eu começo a desenvolver isso dentro dessa parte do livro, que é uma parte bem acadêmica, é uma parte que eu cito vários autores nessa parte para desenvolver. E, claro, trago casos concretos, né? Quer dizer, casos práticos a partir de exemplos para que você entenda quando vai ser uma causa piloto ou quando vai ser um procedimento modelo, ok? Desenvolvo isso tudo nas brincadeiras, né, de quem lê o livro, né? Então, assim, se o IRDR é causa piloto, procedimento modelo, eu faço essa chamada, né, do polêmica. Isso tem muito no livro, é uma coisa mais descontraída, sem perder, obviamente, o compromisso com o conteúdo, né, com a transmissão de informação. Desenvolvo toda essa parte de causa piloto e IRDR, de procedimento modelo, sintetizo no final o que seria isso a partir de decisões do STJ sobre essa questão de ser causa piloto ou ser procedimento modelo. E depois de desenvolver toda essa parte, eu começo a discutir a existência ou não de microsistema de incidentes dentro do código. Fiquei até feliz que essa semana, foi semana passada, professor Fred D,
Fred fez uma live falando que ele gosta da ideia de microsistemas, não com o conceito histórico de microsistemas defendido pelo professor Hermes Zanetti, professor Rodrigo Salazar, mas dando a palavra microsistemas, esse lance de que o que falta num, eu pego no outro. Então, por exemplo, microsistema repetitivo. Tem coisas que estão dentro de RDR que não estão em RESP-RR repetitivo. Tem coisas que estão em RESP-RR repetitivo, mas que não estão em RDR. Então, como há um diálogo dos microsistemas, eu utilizo regras específicas do recurso especial do extraordinário repetitivo para aplicar no IRDR. Usando essa mesma lógica, eu trato o IAC, o incidente de assunção de competência, e o IRDR e o IAI, o incidente de arguição de inconstitucionalidade, como um microsistema de incidentes. E dentro desse microsistema de incidentes, eu defendo que regras e normas que estão previstas dentro de RDR se aplicam em IAC. Regras e normas que estão dentro de IAC se aplicam em RDR e assim sucessivamente. É isso que eu começo a trabalhar com o autor nessa parte do livro, que é uma provocação antes de trabalhar os incidentes. Existiria um microsistema de incidentes e começa a falar dos incidentes que podem ser instaurados originariamente dentro do tribunal. Desenvolvo isso com o leitor sempre através de diálogos. Isso é uma constante em todas as obras da coleção que vai ser ampliada em breve, mas hoje já temos constitucional, processo penal e tributário, é que todos os autores escrevem dessa forma, racionalizando. São professores que têm experiência de sala de aula, então eles simulam o ponto onde o aluno tem a dúvida. E aí eu vou desenvolvendo essas supostas dúvidas que o aluno teria, fruto de experiência de sala de aula, para antecipar a dúvida e tornar a leitura mais envolvente. Depois de explicar se existe ou não esse microsistema de incidentes, eu começo a trabalhar os incidentes. O primeiro deles, o IRDR, o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, que é uma novidade trazida no Código de 2015, inspirada no Mustafa Farham, né, que é o procedimento similar que existe na Alemanha. E eu começo a desenvolver isso e eu cito justamente aqui, o Mustafa Farham, que foi um caso da Telecom lá na Alemanha e que gerou 13 mil ações. É engraçado, tragicômico, né? Porque, veja, um problema lá na Bolsa de Valores alemã que gerou 13 mil ações fez com que todo o judiciário alemão parasse para pensar e criar esse incidente. 13 mil ações para os alemães era um absurdo, uma loucura. É o que é normalmente o acervo de uma vara comum em qualquer rincão desse país. Então, se você for numa vara de primeiro grau, provavelmente o acervo de processos pode se brincar, ultrapassar com frequência o número de 13 mil. Mas lá na Alemanha gerou esse transtorno todo. E inspirado nisso veio o IRDR brasileiro. Há autores que criticam bastante. O professor Marinoni é um crítico ferrenho do incidente de resolução de demanda repetitiva. Eu acho que é uma boa solução e ele vem sendo bastante utilizado na prática. E aí eu começo a desenvolver ponto a ponto do IRDR, do incidente de resolução de demandas repetitivas, a partir de decisões já existentes no cenário. E aí, novamente, tabela, né? Atual cenário para a possibilidade ou não de instauração de IRDR nos tribunais superiores. Isso é um ponto muito controverso. O STJ admitiu em casos excepcionais. O STF, em decisão ainda monocrática do presidente de Toffoli, não aceitou. E aí eu explico isso a partir dos julgados que eu citei anteriormente, com base nesses precedentes aqui. Ok? Então fique atento a essa questão, se é ou não é possível hoje instauração de IRDR em Tribunal Superior. STJ entende que excepcionalmente é possível lá, STF entende que no Supremo não é possível, mas essa decisão do Supremo é liminar e essa decisão aqui foi da Corte Especial, ok? Continuou desenvolvendo o IRDR, trazendo as particularidades do RDR, é um tema ainda que gera muita polêmica e muita controvérsia, principalmente a incidência dele no âmbito dos juizados. Porque a lei diz que se aplica diretamente aos juizados, mas como aquela questão do microsistema de juizados e se poderia ou não o CPC interferir nesse microsistema. Eu entendo que sim, mas há vários autores que entendem que não. Desenvolvo quem pode instaurar o IRDR, quando se instaura, quando a matéria é unicamente de direito, vou estabelecendo requisito a requisito, dinâmica, efeito suspensivo, recorribilidade, situações que eu crio um caso hipotético e vou desenvolvendo isso dentro de IRDR. E depois de falar sobre IRDR, veja como IRDR é longo, né? Depois eu entro em incidente de assunção de competência, o IAC,
que faz as vezes do IRDR quando não houver multiplicidade de demandas. Então, o IRDR também para questão de direito, não cabe IRDR de fato, e o IRDR ele vai ser aplicado quando a questão for unicamente de direito, houver controvérsia e a matéria for repetitiva. Se a questão for importante, mas não houver ainda multiplicidade, você não instaura no tribunal IRDR, você instaura um incidente de assunção de competência. Aqui vale lembrar que muita gente confunde isso com conflito de competência. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. A palavra mais forte aí não é competência, é assunção, ok? Então, quando eu lhe pergunto o que é assunção, não vai lembrar do ator. Na verdade, a assunção aí é você tomar para si, é avocar, é assumir a responsabilidade. Então, incidente de assunção de competência é quando, por exemplo, estava o recurso para ser julgado na terceira turma, mas aí a questão está sendo divergente dentro do tribunal e não há multiplicidade. O que eu faço? Eu solicito ao presidente do tribunal que instaure o incidente de assunção de competência. Se ele for instaurado, ele vai sair aquele recurso da terceira turma e ele vai ser julgado, por exemplo, na Corte Especial. Então, é como se a Corte Especial estivesse assumindo a competência. A assunção vem disso, de puxar para si a competência para resolver o conflito, ok? Então, assunção é a palavra mais importante dentro de IAC e não competência. Pelo amor de Deus, não confunda com conflito de competência, ok? Continuando, vou desenvolvendo o incidente de assunção de competência e no final tento fazer, depois de explicar todo o tema de IAC, as situações em que você deve instaurar, tento reproduzir uma tabela para facilitar, depois de você ter lido IRDR e agora ler IAC, entender quando você vai utilizar cada um dos incidentes, quando você instaura o IRDR e quando você instaura o incidente de assunção de competência. Depois de trabalhar o IRDR e o IAC, chegamos finalmente no último ponto dentro de recurso especial, dentro do capítulo 5, que é a ação rescisória. A ação rescisória lembre, já não estou mais falando de processo, de recurso, então transitou em julgado o processo, agora eu já tenho uma coisa julgada, material, e quero rescindi-la. A ação rescisória é uma forma de impugnação de decisão judicial transitada e julgada. A regra da rescisória é que cabe ação rescisória contra decisões transitadas e julgadas de mérito. Mas você sabe que o CPC, ele namora a existência do que a gente chama de coisa julgada processual, né? O professor Fred Dier usa muito essa expressão. E não há dúvida hoje que é possível você entrar com ação rescisória contra decisões que não resolveram o mérito, desde que elas estejam impedindo a admissão de um recurso ou que elas estejam impedindo a repropositura da ação. Isso está lá no artigo 966, parágrafo 2º, ok? Então, a partir desse momento, dentro do livro, eu começo a desenvolver a ação rescisória, explicando que ela é um meio de impugnação, dizendo que não há necessidade de você exaurir previamente as instâncias para depois propor a ação rescisória. Começa a trabalhar as hipóteses de cabimento de ação rescisória. Aqui tivemos julgados muito importantes em 2019 e já no início desse ano sobre rescisória, e esses julgados eu trabalho aqui. São decisões muito importantes, então eu faço esse destaque das decisões mais recentes porque elas vão povoar as próximas provas de concurso público. Então tivemos decisão, fevereiro de 2020, então já saiu nesse livro já com essa hipótese que foi aquele conflito entre coisas julgadas. Também trago aqui a decisão, além de conflito de coisa julgada, as possibilidades em relação à prova, né? Prova nova, né? Que a prova nova não é mais prova documental, pode ser qualquer tipo de prova. Então, começa a desenvolver essas situações, prova nova aqui, Por que isso? Porque foram a partir desses julgados mais recentes do STJ. Esse aqui foi do ano passado, mas que foram situações que trabalharam incisos específicos de cabimento de rescisória. Depois de trabalhar as hipóteses com destaque nas mais relevantes e recentes, eu continuo desenvolvendo o ponto de ação rescisória e começo a tocar em pontos, por exemplo, prova nova, qual é o prazo para entrar com a rescisória? São 2 anos, 2 anos contados de quando? Esse parágrafo 2º é uma pegadinha, né? Que você tem aqueles 2 anos, mas que são contados da obtenção da prova, desde que não tenha passado mais de 5 anos da obtenção do documento. Eu fiz até uma live com o professor Daniel Amorim e esse ponto foi trabalhado dentro dessa live, quando eu fui convidado por Daniel para fazer uma live com ele. Vou desenvolvendo esses pontos dentro da ação rescisória, falo da possibilidade de uso da ação rescisória contra decisões sem resolução de mérito.
que é uma grande novidade de uma questão muito polêmica no STJ, e aí eu desenvolvo um exemplo, que foi o exemplo que eu conversei com o Daniel, faço críticas, explico, aqui também acrescentei alguns fluxogramas novos dentro de ação rescisória, para que facilite também a percepção de quem lê, para quando eu vou entrar com a ação rescisória sem decisão, sem mérito, quais são as hipóteses. Continuo falando sobre legitimação para ação rescisória, depois de legitimação para ação rescisória, o procedimento da ação rescisória, aquela questão dos pedidos da ação rescisória de juízo rescindente e juízo rescisório, né, que são essas expressões daqui, ó, que às vezes aparecem em latim na sua prova, e o dicium rescindente, que sempre vai ter na rescisória, mas que às vezes você poderá ou não cumular com pedido de juízo rescisório. Então, isso são típicas questões de prova de concurso, pontos bem acadêmicos e de extrema relevância também prática para quem advoga. Isso aqui é uma coisa, para quem vai entrar com ação rescisória, você tem que dominar bem a questão dos pedidos. Depois enfrento o depósito, né, de 5% a título de caução. Aqui tem uma grande pegadinha também de prova de concurso, que é quando esse depósito é ou não é convertido em favor do réu. Faço essa tabela para dizer quando vai ficar o dinheiro com o autor, quando o dinheiro vai para o réu, a depender do julgamento. Criei esse fluxograma especial dentro da ação rescisória. Veja que nos fluxogramas especiais eu sempre boto um sintetizando. Isso aqui é para explicar os 5%, porque, como eu disse, é um assunto muito recorrente em prova. Então, você vai fazer uma prova oral, às vezes, uma prova de procurador da República tem esses 5% aqui. Então, fique muito atento a esses fluxogramas especiais. Continuo desenvolvendo a ação rescisória sobre todos os pontos e chegamos ao ponto talvez mais delicado de ação rescisória hoje em dia, que são os 2 anos do trânsito em julgado, contados de quando se houver coisa julgada progressiva, né? Aquela decisão parcial de mérito, se os 2 anos correm desse trânsito julgado ou da última decisão proferida no processo. E aí eu desenvolvo dentro do livro a minha opinião em relação a isso, que apesar de gostar da tese de Léo Cunha, de Fred Didier, de Daniel Amorim, eu acho que o que está no código no artigo 975 é a súmula 401 do STJ, e aí eu desenvolvo todas essas discussões aqui. E termino a ação rescisória com essa tabela gigante aqui de ação rescisória, um assunto muito delicado e que precisa sempre estar sendo revisado porque é extremamente técnico e conflituoso, tanto na doutrina como na jurisprudência. Quando termina essa parte aqui do livro, aí o aluno pergunta, professor, como se ele tivesse exaurido, né? Acabou? Aí eu, não, vamos revisar. Aí o que eu faço? Eu reviso a recorribilidade, reviso a apelação. Então eu comecei a fazer, isso já tinha nas edições anteriores, tabelas que para cada um dos recursos. Então isso aqui para revisão de véspera de prova ou para você tirar aquela dúvida rápida, essas tabelas ajudam muito no uso no dia a dia. Para depois, quando termina embargo de divergência, que é o último, capítulo 6, parte geral, mas aí já não é mais na live de hoje. A live de hoje era para fechar o capítulo 5 do Diálogos, a 7ª edição. Me diga aí como é que vocês estão após essa live. Eu quase perdi minha voz, mas me digam aí o que acharam. Tá todo mundo desmaiado já? Obrigado, Mário. Muito obrigado. Já tô sem voz. Obrigado, Priscila. Obrigado. Veja, é um tema... Obrigado, Vinícius. Diego, é isso que eu ia dizer. É uma parte bem pesada mesmo. Então, assim, eu tentei pensar pontos e, a partir desses pontos, tentar passar alguma informação numa live sem muito recurso visual, né? Tentando trabalhar aqui nesse ping-pong com o livro, ok? Mas pelos comentários, obrigado, Davi, obrigado, Hilda, obrigado, Eli, obrigado, Gisele, grande Murilo, muito obrigado, Murilo. Então, essa live sim fica salva,
Eu coloco ela na minha timeline, né? Ela vai pro meu feed, na verdade. E lembrando que amanhã é aniversário da editora Juspódio. Então amanhã Obrigado, Fábio. Amanhã é aniversário da Juspódio, então amanhã você vai ter a oportunidade de comprar todos os livros que puder da editora com desconto. Então não perca essa oportunidade amanhã. Todos os livros da coleção Diálogos, teve gente que falou que nem sabia ainda dessa coleção. Olha aí, a coleção já está com 4 títulos, né? O meu, o de Direito Tributário, de professora Tatiana Scaranello, o de Processo Penal, com o professor Pedro Coelho, e Direito Constitucional, com o professor Francisco Mário. E tá vindo aí um monte, mas um monte de novidade, não só de ramos do direito, como fora do direito, e ainda de pontos específicos. Olha, eu sou um entusiasta da forma. Postei até hoje no meu feed, fazia tempo que eu não postava isso, esses feedbacks que eu recebo no inbox, que me deixam muito, mas muito, muito, muito feliz. Então, tá aí, amanhã vai ser uma oportunidade para você comprar alguns livros ou não da coleção, obviamente, dentro dessa crise financeira que nós estamos vivendo. Quem tiver essa condição, quem tiver, saiba, e puder, livro é sempre o melhor investimento. Eu nunca me arrependi. Até livros que no primeiro momento eu comprei e achei que não ia precisar deles, posteriormente acabei utilizando. Então, às vezes é uma consulta, às vezes é uma informação que você precisa e de repente está naquele livro que você nunca deu muita bola para ele, de repente você encontra. Então, eu sempre digo, aniversário da editora é a oportunidade para você ampliar a sua biblioteca, que sem dúvida nenhuma, para quem é da área jurídica, na verdade de todas as áreas, sabe que é um estudo que não se encerra, né? A gente tem uma má compreensão de fase da vida, né? A gente diz assim, tem a fase de criança, que é a fase de brincar. A fase depois é a fase de estudar. E depois da fase de estudar é a fase de trabalhar. Como se na fase de trabalhar você tivesse que deixar de estudar. Isso é uma maluquice. Na verdade, você tem que estudar a sua vida toda, porque é isso que vai lhe tornar um profissional cada vez melhor, mais qualificado. E as pessoas me perguntam, mas você dá aula há 20 anos, e há 20 anos que eu não paro de estudar. Pô, todo dia eu estou lendo alguma coisa, porque eu estou aprendendo alguma coisa nova, tem algum autor que trouxe alguma coisa, às vezes na sala de aula vem uma pergunta que te faz pensar de outra forma. Então, nós somos seres de conhecimento, então a gente está sempre ampliando. Por isso que o livro cresce, por isso que eu preciso de mais aulas para Isolada, porque é um acúmulo de informação, ok? Então, amanhã é o dia de acumular informação. Comprar livro no aniversário da editora Juspódio. Certo, queridos? Muito obrigado pela presença de vocês. Tenham todos uma boa noite. E na próxima semana, lembrando que hoje não vai ter o cupom, porque o site da editora está fechado. Então, você vai comprar o livro, quem quiser comprar o livro amanhã com desconto. E lembrando que na próxima quinta-feira a gente continua nas lives e agora começa a trabalhar a parte de teoria geral do processo, que é uma novidade trazida na 6ª edição para cá. Até a 5ª edição eu não trabalhava essa parte de TGP e a partir da 6ª edição vem com TGP e isso a gente começa a trabalhar a partir da próxima quinta-feira, ok? Então temos um encontro marcado próxima quinta-feira aqui no meu Instagram, mais uma live do projeto Estude com o Autor. Beijo para todos. Fiquem com Deus e com muita, 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 muita saúde para você e para suas famílias. Beijo, galera. Boa noite.